Boa tarde, povo abençoado, eleitos. Estamos aqui juntos mais uma vez para falar, do Apocalipse. Estou aqui no canal Graça Extraordinária. Quem quiser visitar o canal, quiser fazer parte do canal, agradeço. Até quiser compartilhar com outras pessoas, fiquem à vontade. Quiser comentar também sobre o que é dito aqui. Então, eu queria fazer uma reflexão hoje a respeito das visões que João tem, especificamente daquelas visões sobre bestas, dragão vermelho, todas essas visões que João tem, Por quê? Deus entrega a João esse tipo de mensagem através dessas visões, que João viu, um dragão vermelho, uma besta de 10 chifres e 7 cabeças. Depois João vê uma besta subindo da terra com 2 chifres, vê uma besta saindo do abismo, vê outra besta que é o 8º rei. Então João viu tudo isso, aterrorizante. E aí, qual o motivo? Por que Deus traz isso para João? Bom, a gente só vai entender isso, quando a gente consegue entender toda a perseguição da igreja. E não só da igreja, quando ela foi instituída, mas toda a perseguição quando começa com o menino Jesus. Porque Jesus, ele nasce e ele é perseguido pelo rei Herodes e a cúpula religiosa de Jerusalém. O rei Herodes, sentindo ali que perderia o seu posto de rei, porque nasceria o Messias, o rei dos judeus. E quem era o rei dos judeus? Era o Herodes. Então Herodes ficou com o pé atrás, não queria perder esse cargo, esse poder. Então começa ali a primeira perseguição. E depois, com 30 anos, Jesus ali começa o seu ministério. E aí começa a perseguição da cúpula religiosa de Jerusalém. Sumo sacerdote persegue Jesus. Os mestres da lei, os anciãos, toda essa raça persegue Jesus e aqueles que seguem Jesus. Ali se dá uma outra perseguição. Quando Jesus morre, que é instituída a igreja e a missão agora é dos seus discípulos, continua a perseguição. E aí tem o rei de Israel, tem o governador e tem a cúpula religiosa. E depois, no império de Nero, começa a perseguição aos cristãos. Porque até antes de Nero, os outros imperadores, eles não perseguiram a igreja. Mas a partir de Nero, começa toda uma perseguição da igreja. E aí todas essas autoridades perseguindo a igreja, querendo acabar com a igreja, matando, prendendo, chicoteando, maltratando a igreja. E Deus mostra todos esses personagens, essas autoridades, para João de uma forma simbólica, de uma forma oculta, mostrando monstros. É por isso que João vê todos esses monstros, dragão vermelho, bestas, de todos os tipos. Por quê? Porque eram essas autoridades. Então é por isso que não dá para pegar o livro de Apocalipse e querer futurizar ele. Querer falar que é para o nosso tempo ou para o tempo futuro. Porque não tem nada a ver com a gente. A igreja do primeiro século sofreu toda aquela perseguição. Todos esses poderes queriam destruir a igreja de Cristo, Então ficava naquele século todo esse escrito dessas imagens, aterrorizantes, ficaram naquele século. Então esse é mais um motivo para a gente entender que a linha preterista, que diz que confirma que o livro de Apocalipse ele é um livro passado, um livro que já aconteceu tudo aquilo que está escrito nele, porque foi direcionado a um povo, foi direcionado a uma era, a um contexto político, religioso. É por isso que a gente entende, como preterista, que isso tudo já passou, que tinha esse motivo. Porque, veja, se não fosse para aquele século, fosse para algo futuro, para que ocultar essas autoridades? Por que mostrar bestas, dragão? Por quê? Se não eram para eles. Então não tinha motivo, não tinha lógica. Mas quando a gente sabe que eram para eles e que João não poderia dizer, por exemplo,
que Jerusalém era uma prostituta, né, sentada na besta, como está descrito lá no capítulo, agora não lembro, não sei se é o 12 ou 13, ele não poderia dizer diretamente, né, que o sumo sacerdote, o poder religioso, fez aliança com Roma e virou uma prostituta, se prostituiu. Ele não podia dizer que a família herodiana, né, que o Herodes era um dragão vermelho. Ele não poderia dizer, né, na época de Nero, que Nero, né, o Império Romano era uma besta de 10 chifres e 7 cabeças. Porque os romanos tinham o imperador como se fosse um deus. Eles tinham essa adoração, né, pelos imperadores. Eles chamavam de deuses. Então não dava para João ser direto. Não dava para Deus, né, dar a mensagem para João, ser direto com essas pessoas, né, com essas autoridades. Porque João morreria com certeza, rápido. E essa mensagem, se caísse na mão deles, também ia ser destruída. Porque falava contra eles. Então, mesmo se eles peguem essa mensagem, ou pegaram, a gente não sabe, né? Eles não vão entender. Porque estava codificada. Todo com esses símbolos. Então, a gente, né, assim, nós preteristas, temos essa consciência. E é por isso que o livro de Apocalipse para nós não é um livro de terror, não é um livro que nos amedronta, não traz nada de medo para nós, nem de futuro. Um livro que ficou num contexto político e religioso daquela época do primeiro século. Então eu queria trazer essa pequena mensagem, né, no dia de hoje, para todos nós pararmos e refletirmos. Até você mesmo aí, que ainda está na religião, lá, na sua denominação, né, e que falaram que o livro do Apocalipse, alguma coisa aconteceu e tá para acontecer muita coisa, e já se passaram 2000 anos e nada ainda. Então não fique com medo. Não tema aí esse livro, porque é um livro que já passou, foi para uma era, foi para um povo, tinha seus personagens, foi para o primeiro século. Então não tema, não tema esse livro. Leia com prazer, não com medo. Então queria deixar essa pequena reflexão para todos aí. Graças a Deus.